O objetivo dessa aula é a gente compreender e determinar as coordenadas do vértice do gráfico de uma função do segundo grau. Tá? O título da aula aí, ó, vértice de uma parábola. Então, finalmente, né, a gente chegou aqui num tema bem importante, que é falar a respeito do vértice da parábola, né? A gente estava vendo até agora de uma forma intuitiva o vértice da parábola, né? Ó, a gente tinha aqui um gráfico de uma função do segundo grau, né? Porque o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. E a gente sabe que tinha um ponto aqui que a gente chamava esse ponto de vértice, né? Aí a gente viu que tem um eixo aqui, ó, no meio que passa, que é o eixo de simetria, né? E ele cruza, o eixo de simetria da parábola cruza em um único ponto, que esse ponto é chamado de vértice, né? Ele cruza a parábola em um único ponto, o eixo de simetria. E ele é chamado de vértice da parábola, esse ponto aí. Então, nessa aula, a gente vai ver duas maneiras da gente determinar o vértice, tá? Esse vídeo vai ter parte 1 e 2, tá? Essa é a parte 1, na parte 2 vamos ver aí a outra forma. É uma demonstração, inclusive, da fórmula de você calcular o x e o y do vértice, né? Lembrando que o vértice ele é um ponto, ó. Aqui, por exemplo, o x vale 3 e o y vale 4. É um ponto, né? Tem o x do vértice e o y do vértice. A gente vai aprender como que calcula isso. Então, ó, estudamos anteriormente que o eixo de simetria de uma parábola a intersecta em seu vértice, né? O eixo de simetria intersecta a parábola em um único ponto, que é chamado de vértice. Agora a gente vai determinar as coordenadas do vértice da parábola. Olha só, no gráfico de f de x igual a menos x quadrado mais 6x menos 5, estão destacados alguns pontos. Note que o ponto A e o ponto A' são pontos da parábola que possuem ordenadas iguais. O ponto A e o ponto A'. Olha só, ponto A e ponto A'. Eu coloquei A e A' porque isso aqui remete a simétrico, né? Esse ponto é simétrico a esse. Esse é simétrico a esse. O C é simétrico ao C', tá? Por isso que eu coloquei assim. E eles têm a mesma ordenada, né? Ó, ambos vale 3 a ordenada. Aqui a abscissa é 2, aqui a abscissa é 4, mas a ordenada é 3. Quando isso ocorre, a gente diz que os pontos são simétricos, né? Quando acontece isso aí de ter sempre a mesma ordenada, né? Quando um ponto tem a abscissa diferente, mas tem a mesma ordenada, eles são simétricos. Em relação ao eixo de simetria da parábola, certo? Aí, ó, analisando a nossa parábola aí, prestem atenção. Note que ao calcularmos a média aritmética das abscissas dos pontos da parábola, que são simétricos, né, em relação ao eixo, a gente vai obter a abscissa do vértice da parábola. Lembrando que a gente fala muito em abscissa ordenada aqui, a abscissa é o eixo x, ordenada, eixo y, tá? Então, quando a gente faz isso aí, quando a gente calcula a média aritmética das abscissas dos pontos da parábola simétricos em relação ao eixo, a gente obtém a abscissa do vértice da parábola. Se você pegar aí, ó, o ponto A e o ponto A', que é aqueles dois pontos ali, né, ó, o ponto A e o ponto A', se você calcular a média aritmética das abscissas, né, que é dos eixos x aqui, os valores que está aqui no x, que nesse caso aqui é o 2 do ponto A e do ponto A' é o 4, como é que calcula a média aritmética? Você soma e divide por 2. Então vai ser 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 é 6, que dividido por 2 dá 3. E aí, ó, esse 2 aqui é a abscissa do ponto A, o 4 é a abscissa do ponto A', né? A gente somou e dividiu por 2. Dividiu por 2 porque é a média aritmética, né? Só tem duas abscissas, então dividido por 2. 6 dividido por 2, 3, e esse 3 aqui é a abscissa do vértice. E aí, quando a gente olha lá, ó, a gente vê que de fato é verdade, né? Ó, de fato é verdade. E isso vale para todos os pontos, tá? Todos os pontos. Por exemplo,
Se você somar aqui, ó, o ponto B com B', ó, a abscissa do ponto B é 1, a abscissa do B' é 5. Se você soma 1 mais 5 e divide por 2, 1 mais 5 é 6, dividido por 2 é 3. Ó, justamente é a abscissa do vértice. A mesma coisa quando a gente somou aqui e dividiu por 2, né, ó, que também deu 3. Se você somar o C com C', ó, a abscissa do C é 0, porque o ponto está aqui no eixo Y, então o x vale 0. Aqui o x do ponto C', ó, vale 6, então é 0 mais 6. 0 mais 6 é 6, que dividido por 2, 3. Então, a gente fazendo isso, de fato, né, quando você soma as abscissas sempre de pontos simétricos, né, uma outra observação que dá para ser feita em relação a ponto simétrico é a distância, né, que ele fica do eixo de simetria até o ponto é sempre a mesma em módulo, né? Ó, por exemplo, esse ponto está no 5. Do 5 para o 4 você andou 1 unidade. Do 4 para o 3, 2 unidades, certo? Então a distância do B' até o vértice é 2 unidades. A distância aqui, ó, da linha do vértice que está no 3. Do 3 para o 2, 1 unidade. Do 2 para o 1, 1 unidade. Então, 1 mais 1, 2. 2 unidades de distância do ponto B até o vértice. Então, quando isso acontece, né, quando as unidades da distância é a mesma, também são pontos simétricos, certo? Ou você pode olhar também, quando os pontos são simétricos, quando eles têm a mesma ordenada, né? Igual a gente viu ali em cima. Quando os pontos da parábola que possuem a mesma ordenada, eles são simétricos também. Nesse caso aqui, eles também possuem a mesma ordenada, que é 0, né? Ó, o ponto B e o B' tá no eixo X. O Y vale 0. Aqui o ponto C e o C', estão vendo? Os dois têm a mesma ordenada aqui, né? Ó, os dois estão ligados o Y no menos 5, né? O ponto C, o Y vale menos 5, o ponto C', o Y também vale menos 5, certo? Então, sempre que tem as mesmas ordenadas, a gente consegue fazer isso. Então, esta forma aqui é uma das formas de você calcular o x do vértice, né? Porque aqui a gente calculou a abscissa, ó. A gente calcular a abscissa, quando a gente fala nessa coisa de abscissa, eu estou me referindo ao x. Como a gente está tratando do vértice, é o x do vértice. Bom, mas um par ordenado não tem só x, ele tem x e y, né? O par ordenado é composto do x e do y. A gente já sabe que o x do vértice é 3. Como que faz para descobrir o y? É fácil. Agora que a gente já sabe que o x do ponto vale 3, é só você vir na função que originou o gráfico, ó, que no caso é essa função aqui, e você calcula o f de 3, tá? Calcula o f do valor aqui que deu da abscissa. Então, calculando o f de 3, obtemos a ordenada do vértice dessa parábola. Então, vamos calcular f de 3, é vir aqui na função que origina o gráfico, tirar o x e botar 3. Com cuidado, né, que tem que prestar atenção aqui, inclusive eu já falei disso num outro vídeo. E vou falar de novo porque isso é muito importante. Menos 3 ao quadrado mais 3 vezes 3, menos 5. Eu vou começar daqui para cá. O menos 5 eu copiei. Não tem nada para me fazer com ele. 3 vezes 3 é 9. Quanto que é menos 3 elevado ao quadrado sem parênteses? É menos 9. Né? Porque eu sempre gosto de bater nessa tecla e de lembrar vocês sobre isso. Quando eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui é diferente de eu ter menos 3 elevado ao quadrado. Isso daqui é 9. Menos 3 elevado ao quadrado com parênteses é 9. Menos 3 elevado ao quadrado sem parênteses é menos 9. Por quê? Porque quando eu coloco parênteses, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou multiplicando menos 3 vezes menos 3. Na hora que eu multiplico isso aqui, eu estou multiplicando o menos com o menos, ó. Eu estou multiplicando os sinais. E na multiplicação, menos com menos dá mais.
e eu estou multiplicando os números, que é 3 e 3, que dá 9. Já aqui é diferente. Aqui eu não estou multiplicando o sinal de menos. O sinal de menos eu vou manter ele. O que eu estou multiplicando, o que eu estou elevando ao quadrado, ó, é o 3. Aí vai ficar menos 3 vezes 3, né? Menos 3 vezes 3 dá menos 9, certo? Entendam bem a diferença disso daí, tá? Muita gente se confunde e erra esse tipo de coisa, porque vê lá, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. De fato, se tiver entre parênteses, porque quando o número está entre parênteses, você está elevando ao quadrado o sinal de menos e o número. Aqui não, aqui você está elevando ao quadrado só o número, o sinal de menos não. Então você repete ele, ok? Então, né, já fiz aqui, menos 5, 3 vezes 3, 9, menos 3 ao quadrado, sem parênteses, menos 9. Menos 9 mais 9, menos 9 mais 9 dá 0 e... Espera aí que tem alguma... Ué, deu 4 nisso daqui? Espera aí que tem alguma coisa... Ah, é 6, né? Desculpa aqui, ó. Eu coloquei errado esse 3, não é 3, ó. É 6x. É 6 aqui. 6. Agora tá certo. E aí vai ficar 18, agora sim dá 4. É menos 9 mais 18 menos 5, 4. Agora tá certo. Então, com isso aqui, ó, quando a gente calcula o f de algum número, né, substituindo ali, a gente calculou justamente o y, né? Quando o x é 3, o y é 4. Então, a abscissa que a gente vai ter, ó, as coordenadas, a abscissa não, a ordenada que a gente vai ter, né? As coordenadas aí do vértice da nossa parábola vai ser 3 e 4. 3 do x aqui, que a gente descobriu aqui pela média aritmética, e o 4 que a gente descobriu aqui substituindo o 3, né, que é o valor que a gente descobriu aqui na função que originou aquele gráfico ali, certo? Então, é uma das formas que a gente tem de achar o x e o y do vértice, certo? Tem uma outra forma que é utilizando as fórmulas, que a partir daqui eu vou começar a demonstração dela. Tá? Eu vou começar aqui nessa parte 1 do vídeo, mas o resto da demonstração vai ficar a parte 2 porque a lousa é pequena, né? E não coube tudo, né? Eu tenho que fazer em 2 partes, certo? Então, ó, podemos observar as coordenadas do vértice, né? XV e YV, as coordenadas do vértice de uma parábola, a partir dos coeficientes de uma função quadrática, que é ax² mais bx mais c, né, a forma genérica da função do segundo grau. Por isso, consideramos 2 pontos dessa parábola simétricos em relação ao eixo, cujo as coordenadas são xv menos p, yp, e xv mais p, yp, conforme mostra o gráfico abaixo. Então, olha só, vamos entender isso daqui. Aqui eu tenho o meu eixo de simetria, aí aqui no eixo x eu tenho o x do vértice, eu tenho um ponto antes do x do vértice, que eu chamei x do vértice xv menos p, né? E tem um ponto depois do x do vértice, que eu chamei de xv mais p, certo? O xv aqui, ele corresponde a um ponto yv. E o xv menos p corresponde a um ponto yp, e o xv mais p corresponde a um outro ponto yp, que são simétricos, né? Esses valores aqui, eles são simétricos, esses pontos, né? Esses pontos aqui, eles são simétricos em relação ao eixo de simetria da parábola, certo? Então, por isso, eles vão ter a sua ordenada, né, igual. O valor do y aqui, ó, que é a ordenada, é igual. Então, por isso que acontece isso. Aí, olha só o desenrolar disso, como é que vai ficar. O valor de yp é igual ao valor da função no ponto xv menos p, né, ó.
xv menos p é igual a yp, justamente o que está aqui. E o outro, né, o outro yp é igual ao valor da função no ponto xv mais p, né, ó. Nesse ponto aqui xv mais p, o y vale yp também, certo? O valor da função é yp. Então, a gente tem que o valor da função no ponto xv menos p é igual ao valor da função no ponto xv mais p. A gente tá vendo isso aqui do gráfico, né, ó. O valor da função no ponto xv menos p é yp. E o valor da função no ponto xv mais p é yp. Então, são iguais, né, ó. Ambos têm abscissa igual. Então, esses pontos são... O valor da função desses pontos são iguais. Aqui é o yp, aqui também é yp. Certo? Continuação da demonstração no vídeo da parte 2.